Fala pessoal, continuando então aqui nosso curso da formação do profissional full, a gente vai entrar no módulo 2, né, para começar a construir aqui, entender como construir uma carreira, né, de um profissional generalista especialista. E eu vou dar o exemplo aqui da minha própria carreira. Eu vou te mostrar esse link aqui, depois se você quiser entrar, vou tentar deixar aqui na aula, sozoação.blogspot.com. Foi o primeiro site que eu fiz quando eu tinha 13 anos, ele está online até hoje. Talvez na hora que você entrar, ele vai baixar um arquivo automático no seu computador. Não me pergunte como isso está, né, acontecendo, mas eu lembro que eu fuçava bastante aqui. É um HTML super simples. Na época aqui, ó, no Blogger, a gente podia pegar um perfil de blog, tinha a função lá do HTML e eu conseguia, né, ir mexendo. Então isso aqui foi a primeira vez que eu mexi. Tinha um amigo meu na cidade que eu morava na época, que já mexia com isso aqui, falou que tinha o dele e tal, me mostrou um outro site que era onde eu pegava os templates. Tinha um site que, né, tinha uns templates em HTML com imagem e tudo mais, que era o template que estava aqui. Aí você copiava de um site, colava aqui e alterava o que precisava, né, para ficar bonitinho. E aí, como o site é muito antigo, as imagens também, todas já quebraram. Eu lembro de entrar, tem pouco tempo que eu entrei aqui, coloquei só esse fundo preto, as letras brancas, para conseguir dar leitura, senão ia ficar tudo branco, aí não dava nem para ler. Então eu tenho acesso até hoje disso aqui. E aí, eu acho que aqui já fala um pouco de soft skill, né? A gente viu ali na última aula, a última aula do primeiro módulo, pelo menos no formato original, talvez, né, se a gente já tiver mexido um pouquinho no curso, pode ser diferente, mas é a aula que eu comentei sobre soft skill e hard skill. Aqui eu consigo mostrar uma soft skill muito importante, que é a de curiosidade. Então eu não sabia, eu não fiz curso para fazer isso aqui. Tive curiosidade, quis fazer, e aí fui fuçando, mexendo. Então eu lembro de pegar o HTML, lembro de ver assim, no HTML lá, perfil. Eu falei, ó, se tá escrito perfil aqui, eu vou trocar, vou colocar perfil 2. Colocava, atualizava, vinha aqui no site e via que esse perfil 2 aqui mudava. Falei, ah, então é aqui que muda o tal do perfil. E fui fazendo isso, nem sabia o que era HTML, só de curiosidade, de ver de um jeito, atualizava, mexia num canto, falei, acho que é aqui que mexe, e ia mexendo. Então, na nossa trajetória, né, na minha trajetória, isso sempre foi muito importante, ser curioso, não ter medo de mexer nas coisas, isso sempre me ajudou muito. E uma coisa que eu aprendi é que mexeu, deu erro, vai lá e volta no que estava antes, porque a tendência é que volte para o estágio anterior, né? Isso em banco de dados se chama rollback. Então eu fui aprendendo, né? Ah, eu vou mexer numa aplicação, vou mexer numa coisa aqui que eu tenho medo, que pode, né, bugar tudo, parar de funcionar. Eu sempre faço um backup, se, né, bugar, se o negócio parar de funcionar, eu só volto para aquele estágio anterior. Mas é muito mais importante para mim ser curioso do que falar, ah, não vou mexer porque eu tenho medo. Não, para com isso. Começa a pedir desculpa ao invés de pedir licença. Então aqui eu fui mexendo, ó. Tem muita coisa aqui porque já quebrou caractere. Mas aqui você descobre um pouquinho sobre mim, né? Isso aqui é 2006, se não me engano. Meu nome, meu signo, minha idade, a cor que eu gosto, coisas que eu gosto. Nessa época eu gostava de rock, dormir, amigos, cinemas e zoação, né? Não pode faltar. Coisas que eu odeio: inveja, ciúme, falsidade, verdura e suco de tomate. Tá engraçado lembrar disso. Aí tinha aqui a Jovem Pan, você conseguia escutar a Jovem Pan. Aqui, como era HTML, então era o link. Aí eu colocava o href do HTML, e aí você clicava e ia para os lugares. Isso aqui deve estar quase tudo, já parou de funcionar. Os downloads eu já era o exe direto, então se clicar, acho que a maioria era do baixa aqui. Então clicar aqui vai, talvez baixe alguma coisa, ou vá para o baixa aqui, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro de ter alguns papéis de parede, mas já não funciona. Eu lembro de ter um contador de acesso aqui, mas também já não está funcionando. Ó, tinha... O português aqui estava em dia, ó, acesse seu Hotmail, eu era criança, gente, foi mal. E aqui tinha as publicações, eu coloquei um negócio de Natal, uma oração hacker, a poesia do bêbado. E primeiro post, vamos zoar, galera. Então,
Eu tava mexendo aqui, ó, 9 da noite, eu lembro de brincar até com isso aqui, mas aqui eu já comecei, né, a aprender alguma coisa. E, e comece assim também. Então essa aqui foi a minha gênese. Depois disso, né, eu já vou mostrar aqui pelo meu perfil do LinkedIn, aí já era vida normal. Dos 13 até ali, idade de faculdade, era muito fuçar mesmo. Eu cheguei a fazer um curso de manutenção de computadores, de aprender a formatar, mas nunca fiz isso de maneira remunerada. Até que eu venho, né, para a faculdade, sou formado na Federal de Lavras, comecei como bolsista no Laboratório de Governança, Tecnologia e Inovação, fazendo pesquisa nessa área. Então aqui eu trabalhei com inovação aberta, trabalhei com um software de inovação aberta aqui também do professor da época. Comecei a trabalhar aqui que eu descobri marca, descobri produto, realmente comecei a trabalhar. Pouco tempo depois, né, aqui em agosto de 2014, então eu tô gravando isso aqui em setembro de 2024. Então tem 10 anos, né, dessa primeira experiência aqui. Deixa eu ver se é a primeira mesmo. É, aqui mesmo. Eu comecei a trabalhar aqui, ó, na Redes CIA. A Redes, na época, hoje já tem outro nome, mas eles trabalham com TI, com a parte de cabeamento estruturado, negócio bem específico, uma empresa que vende para B2B, então foi onde eu nasci no B2B, vim trabalhando, né, com marketing digital. Aqui não tem, mas eu já coloquei direto coordenador de marketing digital, né, a gente tem mania de querer subir, mas era estágio, gente. Comecei aqui com estágio, e foi ali que eu fui descobrindo. Eu comecei lá, foi um professor meu que eu estava fazendo meu TCC, falou que eles, né, queriam investir num projeto de marketing digital, tinha contratado o RD Station lá em 2014, eles estavam começando a parte ali de growth deles, de crescimento. Falei, cara, animo. E ponto, esse foi o meu começo. E ali eu tive o onboarding do RD, o que o analista, né, ia falando, eu lembro do nome dele até hoje, Adriano. O que o Adriano ia falando para eu fazer, eu ia fazendo. E simples assim, ia procurando na internet, aí tava na época do marketing de conteúdo, muita coisa de blog. Eu pesquisava no blog da RD, aprendia a fazer e implementava no RD. Ia, de novo, fuçando no RD, ia vendo tudo que tinha lá dentro, o que não tinha, fui, né, subia lead, começava a comunicar por e-mail, ia fazendo ali o que o RD se propunha a fazer e começou a dar os primeiros resultados, né? Então, além do RD, a gente tinha junto a produção de conteúdo, então a gente começou o RD Station, mais uma parte de produção de conteúdo, muito conteúdo de blog, então a gente produzia muito conteúdo para o blog. Aí eu falei, pô, se eu estou produzindo blog, eu lembro de ler um artigo que falava do tal de SEO, que é justamente o que está aqui. E aí eu falei, não, SEO é um negócio, né, bacana, eu preciso disso aqui para trazer mais gente para a empresa. E aí fui e comprei um curso de SEO. Comecei a estudar mais e comprei um curso de SEO, né, que é a parte de otimização de texto para mecanismo de busca, no caso aqui o Google. Lembro de fazer esse curso e começar a aplicar. Tudo que tinha no curso eu ia aplicando. Pesquisa de palavra-chave, ver a dificuldade da palavra-chave, otimizar o texto, né, na página, otimizar fora da página. Comecei a fazer e começou a dar certo. Então a gente começou a ter um tráfego maior. Esse tráfego chegava no site, começava a baixar os e-books que a gente tinha feito. Era um tráfego qualificado, porque a gente falava de data center, cabeamento estruturado, falava realmente de coisas bem específicas. E um belo dia, alguém pediu lá, né, o pessoal começou a pedir orçamento, e aí eu lembro do Daniel, que era meu diretor lá, e ele falava, pô, não conheço essa pessoa, nunca vi, veio do site, veio do marketing. E realmente tinha vindo, a gente tinha feito lá uns textos, pegou nas UTMs, né, deu para ver que era de orgânico, que era uma conversão orgânica, e fechamos o primeiro projeto. Então daqui eu vi, esse negócio funciona. E aí eu comecei a estudar, falei, não, se isso aqui funciona, o que mais que tem? E aí comecei a ver, né, PPC, na época eu chamava muito como PPC, né, que era o Google Ads de hoje. Eu mexia muito no Analytics para ver crescimento e tudo mais. E aí eu comecei, né, a realmente fazer essas coisas acontecerem. E aqui na empresa, como eu era a única pessoa, eu tinha que fazer tudo. Então eu fazia, né, de novo, o RD. Eu produzia os conteúdos do blog com a ajuda, né, do pessoal técnico, que eram textos técnicos, eu ajudava, mas uma pessoa escrevia, eu revisava,
a pessoa revisava de novo para ver se não tinha feito, né, nenhuma adição demais, a gente publicava. A gente fazia os conteúdos, eu fazia o disparo de e-mail marketing, eu fazia as LPs, eu pensava nos formulários das LPs, eu fazia a parte de otimização do SEO, eu que fazia a parte de Google Ads, eu que fazia a parte de mídia de rede social, na época era Facebook, aí depois entrou o Instagram, a gente fazia LinkedIn também. Então eu que fazia tudo. Eu que pensava marca, etc. Então assim, o generalista especialista para mim foi muito natural, né? Era coisa do meu dia a dia, eu precisava fazer, eu estava fazendo. Pouco tempo depois, ainda dentro da Redes, eu peguei o e-commerce deles, né? Eu fui ganhando confiança, peguei o e-commerce também. A gente estava numa plataforma bem ruim na época. Uma das mudanças que eu implementei foi para Vetex, né? Para a gente estruturar melhor o e-commerce, porque na nossa avaliação, assim, as coisas não estavam, né, tão boas. A gente começou a fazer Google Ads para e-commerce, que eu vi também na época, pesquisando na internet, vendo os blogs, né, da RD, da Rock Content, que isso era bom para e-commerce. A gente começou a fazer, começou a vender, mas pouco tempo depois, 7 meses depois, eu vinha sair. Mas aqui também a gente chegou a fazer marketing de afiliados, porque eu sempre gostei de entender o todo. Então eu pegava assim, e-commerce, vou estruturar um e-commerce, o que eu preciso saber? Ia pesquisando tudo na internet, lendo vários textos, né? Na época era muito assim, não tinha Instagram, não tinha um de Santana da vida para ensinar a gente a cortar caminho. Então, era meio que sozinho, o conteúdo era muito esparso, não tinha esse conteúdo igual tá aqui, né? Mais organizado. O negócio tem aula a aula, você vai aprender. Não, eu tinha que pesquisar tudo sozinho, era muito YouTube também. Acho que é a grande dificuldade do conteúdo gratuito, né? Que ele não tá organizado, então as coisas meio que ficam sem pé na cabeça, você tá vendo aula de afiliados, aí depois você vê uma aula de Google Ads, você não sabe o que você faz. Então aqui é justamente para a gente tentar, né, organizar e deixar isso mais fácil para vocês, mas na época eu não tinha isso. E aí na hora que eu meio que entendi o todo, eu falei, não, eu quero apostar. E na época a gente apostou no conteúdo da Redes, mandando para o e-commerce, isso foi uma das apostas. A gente apostou em marketing de afiliados, na época a gente fez Rakuten. A gente fez aqui também Google Ads e dava um resultado, mas na época eu também era muito cru de Google, não sabia a parte de conversão, não sabia segmentação, mas ligava a campanha e começava a vender. Eles tinham a parte de marketplace, né, Mercado Livre, que não estava na minha alçada, mas tinha isso lá também. Apostava em e-mail marketing, aí tinha e-mail marketing para o Your Redes também. Mas acabou que eu saí desse projeto e saí por quê? Aqui em 2016, né, eu fiquei um tempo aqui com a Redes e com essa startup que eu fundei. Eu falei, não, tô indo bem. Sempre tive um sonho de empreender. Eu falei, vou empreender, vou fazer um negócio diferente. Aí na época tinha saído uma lei nova que possibilitava, na parte jurídica, da gente fazer conciliação e mediação. Eu fiquei sabendo disso também numa matéria que eu li online, comecei a estudar. Minha namorada na época, que hoje é minha esposa, era advogada, eu conversava com ela, falou, nossa, tem uma oportunidade. Eu sempre fui muito de ler, e inovação e empreendedorismo, aqui falando mais de empreendedorismo, tem um conceito na área que chama razão para empreender. Não sei se é exatamente isso não, mas é assim, qual que é a razão que a pessoa começou a empreender? Tem necessidade, tem oportunidade, tem expertise, etc. Eu falei, cara, aqui eu vi uma oportunidade. Esse negócio está começando, é força de lei, né? É uma das áreas que você pode empreender, por questão de lei, né? Empresa, por exemplo, de segurança do trabalho, todas só existem por conta de lei. Se não tivesse a lei, nenhuma empresa ia cumprir isso. E na época lançou isso, falei, não, isso aqui é uma oportunidade. Falei, vou empreender, sempre quis empreender, me achava preparado e fui. E aí eu e minha esposa, em um ano, eu estudei tudo dessa lei, li Código Civil para aprender a parte, né, jurídica, porque eu estava falando disso. Me capacitei mais em startup, eu gosto de comprar muito livro para aprender as coisas, então assim, comprei manual do empreendedor, inclusive tá aqui, ó, baita do livro do Steve Blank e do Bob Dorff. Esse livro aqui é sensacional, que é o manual do empreendedor, o guia passo a passo para construir uma grande empresa. Tem um outro livro dele que é o do sonho à realização em 4 passos, que ele também fala muito assim de empreender. Então fui pegando, fui lendo, fui fazendo, sabe? Até um projeto que eu quero depois é pôr
essa parte da Arbitrat aqui na comunidade, porque tem bastante conteúdo, falar mais, né, disso. Então aprendi a fazer tudo, aprendi a fazer a parte jurídica, abrir a empresa, abrir o CNPJ, era um CNPJ que precisava de coisas assim jurídicas diferentes, então a gente fez tudo, eu e minha esposa. Não vou me delongar aqui, que eu tô vendo que a aula tá ficando grande, mas aqui aprendi tudo, subi site, subi e-book, subi blog post, fiz a parte de prospecção ativa na época para buscar advogado, para buscar gente para conciliar as empresas com problemas, então fizemos uma porrada de coisa aqui, tudo sozinho, não tinha ninguém me ajudando na época. Aí eu lembro que a gente passou num programa inovativo de startup, na época estava mais em voga, então né, isso aqui foi super legal. Deu errado, aí pouco tempo depois, né, eu acabei... Aí aqui tem um hiato também na minha carreira, de 16, na hora que eu saí da Arbitrat, eu meio que fiquei numa empresa aqui na minha cidade, mas fazendo freela para outras coisas que nem tem aqui no meu LinkedIn. Então tem alguns projetos agora que eles vão, né, meio que ficar assim, enquanto um está acabando, o outro está começando, que é tipo redes. Enquanto redes estava acabando, estava começando a Arbitrat acabando, eu entrei na acordo local com um amigo meu, que eu já vou para o mercado imobiliário, inclusive trabalho com ele aqui na Growth Team, trabalhava, que eu também estou saindo aqui da GT, que era uma plataforma basicamente para gerar lead para imobiliário e para construtora. A gente também tentou uma porrada de coisa, acabou não indo para frente. Na pandemia, né, aí esse ato aqui, ó, fica estranho, né, de 2018 a 2020, o que eu fiz, né? Eu até tinha umas versões antigas aqui do LinkedIn, eu fiquei meio que na minha consultoria, né, eu trabalhando sozinho, mas basicamente fiquei numa empresa aqui em Lavras, no setor. Eu comecei, era para ser um projeto de startup, aí foi virando, a gente acabou fazendo mais um projeto imobiliário, que é uma época assim da minha carreira, vamos colocar assim, mais flat, estava desenvolvendo outras coisas, tanto é que eu nem coloco aqui. Na pandemia, aí eu vim para a Lume, entrei na sociedade aqui, comprei parte da sociedade com o Rafa, e aí aqui para a gente já ser agência. Aí minha primeira experiência assim, sendo agência foi aqui, e também fazer de tudo. Aqui que eu tive mais contato com mídia paga. Então mídia paga para mim surge aqui em 2020, né, de ser mais profissional, apesar de já ter, né, eu já tinha visto essa parte anteriormente. Aí enquanto eu ainda estava na Lume, vocês, né, vão ver que é agosto de 2021, junho de 2021. Aí eu entrei na GT. O Estevão, que eu tinha trabalhado aqui na acordo local, me chamou para fazer a parte aqui de CS, de atendimento. E basicamente, né, de 2021, eu ainda nem atualizei aqui o LinkedIn. Eu vim para a GT, da GT eu virei sócio e agora eu estou saindo da sociedade. Na GT também, aqui sim eu consegui pegar grandes clientes, grandes projetos, né, entrei em várias coisas, né, em vários projetos bacanas, e me aprofundei muito na parte de mídia paga, como a parte sem competência técnica, na parte de operação de agência, de lidar com outras pessoas. Então a GT para mim foi essa grande escola. Vocês podem ver assim que, né, desde começar aqui, ó, como bolsista, um negócio diferente, fazer pesquisa, a trabalhar como interno dentro de empresa, a fundar a empresa, dar errado, né, em startup. Tive esse período que não está aqui no LinkedIn, mas tem esse período entre acordo local e Lume, de ficar meio que por conta, batendo cabeça, sem saber o que eu queria, super insatisfeito com as coisas que eu estava fazendo. Veio a pandemia, vim para a agência, e depois de uma agência, né, pequena, de interior, eu vim para uma agência maior, já em São Paulo, com grandes cases, trabalhando com grandes empresas. E basicamente isso foi minha formação. Então aqui eu passei por quase todas as áreas, né, do digital. Já implantei e-commerce, que fica nessa parte mais consultiva, mas eu fiz o layout do e-commerce na época, a gente implantou um e-commerce da Trey, e assim, eu fiz 100% do projeto, fiz a parte de design, atendi o cliente, e tinha um programador que eu contratei, então foi um projeto bacana. Parte aqui também que não tá, mas aí a parte offline, para esse empreendimento que eu trabalhei, fazer muito offline, a parte de branding também, eu acabei pegando, eu li todos os livros do David Acker, sou super fã dessa parte. Então foi assim que eu virei esse profissional generalista especialista, né? Estando perto de empreendedores também, que eu acho que isso foi importante. Então isso foi para mim muito natural. Então aqui eu não quero te passar como você vai ser e assim um passo a passo. É sua vida que vai te falar hoje o que você precisar. Hoje eu estou assim, focado em PPC, estou focado aqui em Google Ads. Você vai ter isso aqui dentro,
mas vai estudando as outras áreas para te dar essa liberdade, porque às vezes assim, você está bem já em Google Ads, e aí, o que você vai fazer? Você vai pensar, ah, não, vou ter que sair da empresa para ir. Não, às vezes você vai ajudar em outras áreas ali da empresa, você põe um estagiário para te ajudar em Google Ads, etc. Então vai depender muito assim do seu momento de vida, porque o meu assim foi totalmente orgânico, as coisas foram acontecendo, né? E eu tenho perfil, né, para ir pegando esses desafios aqui, e entendendo um pouquinho de tudo. Então você também precisa ter aí esse autoconhecimento, né, de entender se você consegue, né? Você consegue fundar uma startup jurídica. Aqui eu falei com um desembargador do TJ de Minas Gerais. Óbvio que não de igual para igual no nível técnico, mas a gente chegou a falar assim, se a gente não conseguir ajudar o TJMG nas demandas deles de contencioso. Cheguei a falar com grandes escritórios também em Belo Horizonte, escritório assim com contencioso civil gigante, de 100, 200 mil processos de grandes bancos, para tentar usar a arbitrate para sair com esse processo. Mas na época, né, a gente conseguia falar e tal, mas não tinha produto, a coisa não engrenou, né, mas eu me considero assim que diante do contexto eu estava super bem preparado e ninguém sentiu, né, qualquer coisa diferente disso. Então acho que isso é importante você ter essa noção, beleza? Na próxima aula a gente fala um pouco mais como você vai construir a sua carreira aí de generalista e especialista, beleza? Espero que você tenha gostado, ficou um pouquinho, né, maior aqui o vídeo, mas acho que ficou legal, uma história bacana.